Estamos começando mais um Antenados na Geral, entrando em todo o Brasil aí na sua casa com o debate de hoje. Você vai aprender muito. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos da vida cristã, que se você vai para a igreja aí todo domingo, ou na segunda, ou no sábado, você sempre, pelo menos uma vez numa pregação, você vai ouvir duas palavras, que é a palavra provação e a palavra legalidade, que é uma palavra que eu quero abordar hoje também, que muita gente já pergunta, André, que negócio é esse de legalidade? Todo mundo está falando agora, legalidade, se é legal ou ilegal, o que é isso? À luz da Bíblia, provação. O sinônimo de provação na igreja é deserto, é dificuldade, tem um monte, estou passando uma prova, né? Estou passando pelo deserto, o que isso quer dizer? E isso vem de onde vêm as provações na vida da pessoa? De onde é proveniente? As provações são provenientes de Deus, são provenientes do diabo, são provenientes de coisas naturais, são provenientes dos nossos erros, porque muitas vezes a gente culpa o diabo de coisas que ele não fez, culpa Deus de coisas que ele não fez, e às vezes é culpa nossa e vice-versa. Então eu quero aprender muito isso, porque enfim, a gente lê todo dia, cada pregação que a gente ouve, a gente fala sobre a palavra aprovação em uma conversa, a gente fala, estou passando por prova, não sei o quê, Deus abriu ou fechou uma porta, foi Deus que fechou a porta? Ou é o diabo que fecha? Deus fecha para abrir outra maior, às vezes ele abre a menor, mas está valendo também. Como é que a gente vê isso? Deus sempre vai abrir uma porta maior ou não? Ou às vezes ele quer baixar a moral da pessoa um pouco para ensinar uma lição. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Antenados na Geral. Você pode mandar sua pergunta, e para falar sobre provação e legalidade, recebeu ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento e Teologia Geral, também pesquisador nas ciências humanas, pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, André, os pastores aqui, amigos, estamos aqui sempre juntos nesse debate. E provação e legalidade vai ser um debate interessante, como sempre. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui contribuindo com a Rede Boas Novas e com o povo de Deus que assiste, você que está em casa. Tenho certeza, como sempre digo aqui, que você vai ser abençoado, vai ser extremamente esclarecedor para todos. O senhor usa muito a palavra, o conceito provação, isso é prova, isso é deserto. O senhor fala provação ou deserto? Na verdade, essa linguagem, provação, se tornou até o coloquial do cristão, né? Tô na prova, irmão, a prova tá doendo, Jesus. Então, deserto, provação, vale. Né? Então são linguagens concernente ao meio evangélico, né? E tem muitos que não estão nem na prova, estão até na bênção, estão murmurando mesmo. E aí já fala sobre murmuração também, reclamação aí. Também para falar sobre tudo isso, recebeu ele que é pastor e membro da Assembleia de Deus de Silva Jardim, conferencista, escritor e doutor em teologia e pós-graduado em História de Israel e do cristianismo, sempre bem vestido. E hoje está especial, pastor Jonas Neto. Pastor Jonas, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer. Essa veio de Israel, essa aí. Não, essa aqui veio lá de São Paulo. Opa. É um prazer muito grande estar mais uma vez nesse debate, falar sobre provação e legalidade. Mas antes, André, gostaria de mandar um abraço para o meu pastor, o pastor Moisés Cecílio, lá da Assembleia de Deus de Silva Jardim, também aos pastores da nossa igreja, o pastor Eli, e também a sua família, a sua esposa, né? E privilégio muito grande, né? Estar aqui na Rede Boas Novas, justamente com nossos pastores aí, nossos colegas, e tenho certeza que esse debate de hoje, falar sobre provação, né? Geralmente quando nós falamos sobre provação, a primeira coisa que vem à mente do cristão é a prova de Jó, não é verdade? Jó. Provação, só fala Jó, né? Mas acontece que Jó, Deus deu uma legalidade para Satanás para provar Jó. É muita terminologia de crença aqui. Deus deu legalidade para ele passar por provação, por isso ele passou pelo vale e agora está na benção. Agora está na benção, né? Como diz o pastor Ailton, agora pessoal, tem muita gente na benção e reclamando, né, pastor Ailton? Mas, pastor, antes da gente entrar em provação, por que o lenço estava dobrado? Eu estou com o DVD do pastor aqui, por que o lenço estava dobrado aqui, só mostrando também onde as pessoas podem conseguir, pastor. Olha só, pode conseguir dar no nosso site lá, né? www.prjonaneto.com. E agora, tem uma dúvida, né? As pessoas comentam muito. Diz a Bíblia que quando Pedro e João estavam caminhando para o túmulo, diz a Bíblia que Pedro viu, não entrou. João, ele desceu aquela escadaria e viu o lençol, mas viu à parte o lenço que estava envolto da testa de Jesus, da cabeça, estava dobrado num lugar à parte. Agora, por que o lenço estava dobrado? Você está cumprindo esse mistério. É porque deram legalidade para estar dobrado. Também recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, também teólogo e conferencista, pastor Marcos Santos. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez é um prazer estar junto com
equipe abençoada. Hoje o debate vai esquentar aqui, é muito bom. E você que está nos assistindo, preste muita atenção, porque o legado realmente é algo que influencia muito na nossa vida material, na nossa vida do dia a dia, nas nossas emoções. Eu vou te explicar o porquê. Quando nós abrimos esse legado, nós damos oportunidade ao inimigo a agir e tentar destruir aquilo que nós estamos construindo ao longo do tempo. E Deus é fiel para nos fazer enxergar isso e repreender essa arma do mal. Mas eu estou feliz porque hoje está toda a Igreja Evangélica Pentecostal Ministério de Vidas para Cristo antenado para ouvir e ver esse debate abençoado. Quero mandar um abraço para todos. Ó, é uma reclamação no programa passado, eu citei meia dúzia de nomes, nunca mais cito nome nenhum. Não, um abraço geral, para todo mundo, que aí não tem como, poxa, pastor, não falou meu nome. A enquete para você aí de casa é a seguinte: aprovação é sempre consequência de pecado? Você que está nos assistindo aí, vai para a igreja, você já sabe o que é aprovação. Já deve ter até passado por aprovação. E como diz aquela música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que tem que reagir, crente. Mas às vezes também tem muita gente que murmura e também, o pastor falou aqui, tem gente que está na bênção e está reclamando. Mas vamos para os conceitos de tentar esclarecer e onde isso nasce na Bíblia ou se isso é coisa nossa, inventada hoje de provação, de deserto, não sei o quê. Primeiro, que são coisas que eu acho que as pessoas misturam muito. Tentação e provação. Eu até vi, e pesquisando, que existem versões da Bíblia que no mesmo versículo, uma versão usa a palavra provação e a outra versão, no mesmo versículo, usa a palavra tentação, que são coisas totalmente diferentes. Porque se a gente está falando de Deus, Deus não tenta ninguém. Deus às vezes prova, deixa a pessoa passar por provação. Pastor, o que vocês entendem por provação? O que é proveniente da onde e qual o resultado que deve surtir na vida de uma pessoa? Bom, André, olha só, a provação é uma das definições mais simples. É um momento conflituoso, tá? A tentação é aquilo que fala referente à carne. A palavra de Deus fala em Hebreus 12, versículo 1, diz o seguinte o texto: portanto, também nós aqui, quanto a nós, temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, nessa trajetória de um campeão que está na trajetória da fé, nós vamos ser tentados. A tentação está concernente à carne, concernente à nossa natureza pecaminosa. A provação, ela entra em momentos conflituosos a isso, porque todo crente ele vai ter uma luta contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo, né? O pecado vai tentar nos seduzir, o mundo vai tentar nos seduzir e Satanás vai tentar nos parar, como em 2 Tessalonicenses 2,18, diz o texto que Satanás impediu, claramente diz, eu queria ir para tal cidade, Paulo dizendo, e Satanás nos barrou o caminho. Então, nós vemos esse lado. Agora, a origem, né, da provação, ou da adversidade, ou da tribulação, que são terminologias muito parecidas, né, eu vejo pelo menos 4 na Bíblia. A primeira origem da adversidade. A primeira origem seria questões naturais da vida. A idade avançou, vai vir uma provação concernente à idade, questões de saúde, questões de ambiência, questões de relacionamento. Bom, questões naturais. Se aquele que está assistindo a gente ali, o cidadão fuma cigarro, uma questão natural, o que vai acontecer? Ele vai passar uma provação de saúde, vai ficar enfermo, é consequência daquele ato. Bom, essa é a primeira ideia da origem, tá? A segunda ideia são as decisões, a escolha que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, né? A palavra de Deus fala em Provérbios 14:12,